da Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob a responsabilidade do casal Paiva Neto. O irmão Paiva abre o programa de hoje dando continuidade à leitura do livro Voltei, do irmão Jacó, numa psicografia do saudoso legionário da Boa Vontade, Chico Xavier. Destaque para várias passagens bíblicas, como, por exemplo, o Evangelho de Jesus segundo João, no seu capítulo 8, versículo 12. Evangelho do Cristo Ecumênico segundo Mateus, capítulo 15, versículos de 14 a 16, e também o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 7, versículos de 21 a 23. Temos ainda a leitura e comentários do trecho do primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, com o subtítulo Caridade é Amor. O programa é finalizado com a citação do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, capítulo 21, Novo Céu e Nova Terra, nos versículos iniciais. Antes, porém, de acompanharmos mais esta grande aula de valorização do ser humano e de seu espírito eterno, façamos um minuto de silêncio ao som da música legionária Amar com Amor de Deus, obra do compositor Paiva Neto, com arranjos do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade, da cidade de São Paulo. E em seguida, vamos ouvir a palavra do irmão presidente e pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto, 65 anos de comunicação, 100% Jesus. Meus amigos e meus irmãos, estamos nós reunidos mais uma vez
na igreja familiar número 1 da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para continuar nossos estudos acerca da Bíblia Sagrada, ela sempre como o fulcro sobre o qual se basearão todos os nossos comentários. Porque na Bíblia está Jesus, que é a luz do mundo. Estamos estudando o livro do irmão Jacó. Voltei, porque a morte não existe. Os mortos não morrem. Pensamento meu que coloquei no frontispício da sala egípcia, no Templo da Boa Vontade. E solicitei aos irmãos que lá cooperam que passassem esse pensamento para todas as línguas. Os mortos não morrem. Onde é que eu me firmei para ter tanta certeza? No Evangelho do Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por não crerdes nisto, errais muito. Jesus é quem o disse, e ele é a luz do mundo. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. E disse o Cristo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E acerca dos seus discípulos, o nosso divino professor, no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16, afirma: vós sois a luz do mundo. Vejam quão grande é a generosidade do nosso mestre. Ele, a luz do mundo, chamando seus discípulos de luz do mundo também. E ele explica por quê. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma lâmpada a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas realizações e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O nosso preclaro amigo e irmão, Dr. Bezerra de Menezes, numa página que escreveu em 15 de agosto de 1896, citada por Silvio Brito Soares, no livro Bezerra de Menezes, Vida e Obra, diz o nosso grande amigo médico: nem Jesus,
o santíssimo modelo, nem os apóstolos, seus autorizados imitadores, expuseram jamais à galhofa, ao ridículo e aos esgares da corrupção os ensinos de salvação das almas. Meus amigos e meus irmãos, diz o Cristo que onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, aí ele estará no meio deles. Eu já contei uma historinha aqui uma vez para vocês, que há muitos anos, quando o saudoso irmão Alziro Zarur pregava Jesus está chamando, aquele programa extraordinário que sacudiu a consciência religiosa, não somente deste país. Ele saía do estúdio com o velho Dr. Osmar Carvalho e Silva, de saudosa memória, quando uma senhora aflita chegou-lhe perto e disse: irmão Zarur, eu estou tão triste. Ele: por quê, minha irmã? Eu sou muito infeliz, irmão Zarur. Mas por quê, minha irmã? Porque nem o direito de ter Jesus junto a mim eu possuo. Por quê, minha irmã? Que está lá no Evangelho o nosso mestre dizendo: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. E eu sou sozinha, não tenho ninguém por mim. Aí o irmão Zarur, com muita tranquilidade, disse: minha irmã, pode ficar feliz, que ninguém está sozinho. A senhora não está sozinha. A senhora tem pelo menos o seu anjo da guarda. E alguns têm até mais. Porque, por exemplo, esse jovem que está aqui tem 5, pelo menos. E ela saiu tão feliz porque descobriu que se Deus é pai, realmente é, não vai deixar os seus filhos abandonados, mesmo quando todas as perspectivas sinalizem o contrário. E ainda temos esse conforto de Paulo, apóstolo aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. Os anjos são mandados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hão de herdar a salvação pelas obras que realizarem. Porque Deus não tem privilegiados, e quem diz isso é Jesus, no Evangelho segundo Mateus, mas no capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aliás, um dia desse eu vou trazer aqui um comentário meu sobre esse aspecto da salvação, que é um discurso famoso em que Jesus diz que não basta afirmarmos: Senhor, Senhor, afastamos tantos demônios em teu nome, pregamos em teu nome, fizemos isso e aquilo em teu nome. E Jesus reclamará contra estes, conforme se encontra também no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7.
o fato de que eles não cuidaram de socorrer as viúvas, os órfãos, os doentes, os enfermos de todos os tipos, não somente do corpo. Fala em doente, pensa só em corpo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai celestial. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso Zaru pregava a necessidade de se juntar à caridade material, à espiritual. A espiritual, que é pregar, profetizar, afastar demônios. A material, que é vestir os nus, alimentar os famintos, curar os doentes, proteger as viúvas e os órfãos, porque sem esse ato não há sociedade. Quando se fala em caridade, alguns ficam todos eletrizados. Caridade, não. Porque eles não sabem qual é o sentido da caridade. Não sabem que caridade é sinônimo de amor, conforme eu expliquei no primeiro volume das diretrizes espirituais da religião de Deus. Caridade é amor. Vocês podem achar na página 219. Aqui está. Alguns tradutores da Bíblia preferem a palavra amor ao invés de caridade. Ora, caridade é sinônimo de amor. Então, como poderia Paulo ser a favor da fé, mas contra a caridade? Aqueles que, geralmente bem nutridos, exaltam a fé e menosprezam as boas obras, esta fraterna advertência, barrigas vazias, nem sempre estão dispostas a ouvir. Mormente agora, nesta transição de ciclo apocalíptico, quando a incorruptível justiça de Deus dará, como revelou Jesus, a cada um de acordo com as suas próprias obras, e não segundo a fé somente. A palavra, aquela página extraordinária de Paulo, a caridade, é que ele começa, eu podia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, logo que não tivesse caridade, já não passava de um metal que tine, de um sino vão que soa. Na Super Rede Boa Vontade Rádio, já saiu tantas vezes, na minha voz, na voz do irmão Zaru. E termina assim. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Destas três, porém, a maior é a caridade. E Deus é caridade. Por isso, trazemos a vocês a palavra do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que fazemos aqui, lembrando aquela passagem de Mateus, no capítulo 23, versículo 37, quando Jesus vai dizer com grande emoção,
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são mandados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Mas todos nós, Divino Mestre Jesus, de todas as Jerusaléns do mundo, Jerusalém é um grande símbolo de religiosidade. Nós te queremos. Não mataremos os profetas, nem os apedrejaremos jamais. E queremos, Jesus, que tu nos juntes a todos nós, como a galinha faz com seus pintinhos, debaixo das tuas asas, Jesus. Queremos, queremos, queremos. Porque queremos ter liberdade. E só aquele que se transforma em teu prisioneiro, como Paulo apóstolo, conhece a tua liberdade, que vem do conhecimento da verdade de Deus que tu, Jesus, nos propicias. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí se encontra a liberdade. Paulo apóstolo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Irmão Jacó, psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier, no livro Voltei, porque nós dissemos aqui, os mortos não morrem. Ele está falando acerca da sua chegada ao mundo da verdade, porque o grande engano da humanidade, o grande equívoco, é pensar que a morte acaba com todas as coisas. Então vamos às ponderações necessárias. Na página 18, fala o irmão Jacó. Retomando a mim mesmo, após desvencilhar-me do corpo grosseiro, a preocupação de voltar ao reino dos amigos, quer dizer, está falando ao reino da terra, que tinha prometido chegar lá e vir. Voltar a dizer, como aconteceu com Cômolo e Dom Bosco. A preocupação de voltar ao reino dos amigos era o meu anseio de cada minuto. Habituara-me na existência última, fértil de trabalho intensamente vivido, a concretizar os menores desejos em nos referindo à luta exterior. O homem prático, que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos, por exemplo, acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Isso cria enormes prejuízos para ele, por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam vagarosamente, mas se cristalizam na sua organização mental. Então os melindres passam a torturá-lo. A conveniência
é logo interpretada por desrespeito, a prudência por ingratidão. Quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais do lado de cá, onde me encontro agora, me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Eles não se apressam nunca. Afinal, pensava de mim para comigo, o que eu pretendia não era de maneira nenhuma a admiração alheia, e nem intencionava aproveitar a oportunidade para a propaganda de meu nome. Interessava-me, sim, a prova da sobrevivência, para os que tinham ficado na terra, naturalmente. Para tanto, se me fosse possível, eu tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Isso para que todos da terra o ouvissem, não? Essa era a sua vontade, a sua intenção boa. Mas prosseguindo na leitura do Voltaire, do irmão Jacó, amigos, porém, fizeram-me saber que o ruído, no âmbito da espiritualidade, é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública. E assim, depois de ouvir longa série de ponderações, a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiavam à pura ingenuidade. Chegou do outro lado o Jacó pensando que entendia tudo. Primeiras visitas. As primeiras visitas que efetuei junto aos núcleos doutrinários, aí ele passou a vir com os amigos espirituais e benfeitores à terra. O Espírito de Jesus sopra onde quer. A carne é que para nada serve. Verificaram-se justamente no Rio de Janeiro, onde ele viveu. Ele desencarnou em 1947. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo diferente. Quando no corpo identificava apenas reduzida região de trabalho, quer dizer, as limitações terríveis dos nossos sentidos materiais. Se o homem só aproveita uma parte da sua capacidade cerebral, então a espiritual ele deve aproveitar 1%, estando na Terra. Isso é que ele quer dizer aqui, que quando no corpo, ele agora é espírito, ele identificava somente reduzida região de trabalho. Só aquilo que os olhos permitiam lhe ver, os ouvidos ouvir, o olfato sentir, a fala alcançar, o tato situar a posição dos objetos e do corpo. Mas agora, acompanhado de amigos que me conduziam solícitos, reparavam um mundo novo de aspecto intraduzível. Paulo apóstolo fala que esteve no terceiro céu. Está aqui, ó. Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 12. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado
até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, linguagem bíblica, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E ele vai por aí, apesar de todas as dificuldades. Mas prosseguindo na leitura do Voltaire, do irmão Jacó, os locais doutrinários em função de estudo e socorro eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas, algumas em serviço de benemerência evangélica, outras, e em número imenso, vinham à cata de alívio e esclarecimento a lembrar-los multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. O volume das obrigações agigantou-se aos meus olhos. Aí é que ele viu como o pessoal do outro lado trabalha. Mas Jesus diz também no Evangelho, Deus não cessa de trabalhar. E eu, com ele, quer dizer, também não cesso. Compreendi então de quanta abnegação temos necessidade a fim de perseverarmos no bem até ao fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus. Minha primeira impressão, revelo, chegou a ser negativa. No fundo, cheguei a pensar, cheguei a admitir, por alguns instantes apenas, a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também os germens da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana. Essa conclusão tranquilizou-me e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médiuns que me interpretaram a personalidade. As oportunidades, porém, não me ofereciam recursos ao noticiário mais completo. Comecei a guerrear meu individualismo gritante e, examinando a respeitabilidade dos interesses alheios, não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem no prejuízo do bem geral. Viu a responsabilidade deles? Às vezes, até para dizer certas coisas, eles pensam bastante, tomam muito cuidado para que a interpretação venha a ser correta. O mundo é um caso muito sério. Bem, meus amigos e irmãos, vamos parar hoje por aqui, nesta reunião, na Igreja Familiar número 1 da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós temos demonstrado a vocês que realmente os mortos não morrem. Os espíritos, os anjos guardiães, mentores, como vocês quiserem chamar, de acordo com as suas crenças, que sempre respeitamos, seremos nós amanhã. O próprio Cristo, no Evangelho, está afirmando que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e adverte: por não crerdes nisto, errais muito. E nós não queremos errar mais.
como dizem os nossos amigos da gloriosa falange de São Francisco de Assis, é necessária esta sintonia entre os que estão na carne e os que estão no mundo espiritual. É a união das duas humanidades de que tanto nos falou o saudoso irmão Zarur. E também, no Apocalipse, nós vemos a representação deste fato na descida da Nova Jerusalém. Novo céu, nova terra. Recordo, para terminar, estas palavras de Paulo o apóstolo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, sinaliza para a morte, mas o do espírito para a vida, viram bem? Para a vida e para a paz. E Jesus, o mestre de Paulo, apóstolo de todos nós, diz no capítulo 6 do seu Evangelho segundo João, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A Nova Jerusalém vem descendo. A humanidade de cima aproxima-se da humanidade de baixo. E ao observar, emocionado esse fato, o evangelista profeta João declara no capítulo 21 do Apocalipse: o novo céu e a nova terra. E vi novo céu e vi nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, embelezada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais luto, e não haverá mais pranto, e nem gritos, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Primeiras coisas são essas que nós vivemos. E a humanidade na eterna dúvida de que se a vida prossegue após o fenômeno chamado morte. O grande equívoco da humanidade é pensar que a morte acaba com tudo. Então, aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Bom, paremos por aqui, elevemos os nossos pensamentos aos nossos anjos guardiães, porque os mortos não morrem, e um dia todos nós nos encontraremos para aquele grande amplexo, aquele extraordinário abraço. Entre nós, humanidade da terra, e eles, humanidade do céu.
Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, mas não perde mesmo, porque Jesus é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Obrigado pela presença de vocês no meu lado. Deus está presente outra vez e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Gente, acompanhamos essa linda cruzada do novo mandamento de Jesus. Você viu o detalhe? O irmão Jacó falou que quando chegasse lá ia voltar para contar, mas ele já teve que obedecer certas leis, regras, de vir apenas quando estava pronto e quando havia necessidade de vir para informar. Isso acontece com os espíritos familiares nossos. Não fique chamando meu irmão, minha irmã, pelo pensamento aquele parente seu, que às vezes a pessoa não pode vir. E se a gente ficar chamando demais, perturba o espírito lá. Vamos deixar que Deus cuide dessa parte, oremos pela pessoa, que na hora certa ela vai nos visitar e nós vamos sentir a presença. Aí haverá por antecipação esse novo céu, essa nova terra, esse bom reencontro com os parentes que nós tanto amamos. Uma salva de palmas para todos, porque os mortos não morrem. Muito obrigado, irmão Paiva, por tanto esclarecimento. Já, pessoal, faltando menos de um minuto para a prece, teremos a radionovela Memórias de um Suicida. Hoje é o capítulo 20. Os espíritos estão visitando o manicômio de pessoas que abusaram do uso do vaso físico. O Dr. Bezerra de Menezes falou, nem a pretexto de servir a Deus se pode abusar do uso do vaso físico. E olha que nesse caso não era um pretexto de servir a Deus, não. Usaram drogas, bebida alcoólica, entorpecentes. Chegam lá com um perispírito todo complicado. E o irmão Camilo vai narrando para nós aí a situação desses irmãos. Há casos em que tem que reencarnar logo. Então, no rádio, daqui a pouquinho, boavontade.com/rádio, o capítulo 20 da radionovela Memórias de um Suicida. Quem tem o Boa Vontade Play já tem o capítulo 20, capítulo 21, vários capítulos, 5 capítulos novos a cada semana. Então, não perca esses ensinamentos. No capítulo 20, eles estão visitando o manicômio lá no mundo espiritual. Dizia o irmão Zaruro, o homem não inventa nada, só descobre o que já existe em algum lugar no mundo espiritual. O manicômio daqui é uma cópia do manicômio lá, que o espírito precisa ser tratado lá também. Então vamos lá, daqui a pouquinho, capítulo 20, e quem tem Boa Vontade Play já está disponível, ok? Gente, vamos fazer a prece da vigilância espiritual, oração noturna, de autoria do irmão Zarur, na voz do irmão Paiva, proteção para o corpo e para o espírito durante o sono, com a falange de São Francisco de Assis, patrono da LBV. Vamos falar com Deus. Deus está presente. Meu Jesus, que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da divina legião da boa vontade,
guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E se eu vier a sofrer um ataque da treva, esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7º e 8º, de 10º a 17 e 9º. Ensinou Jesus o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiser